Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu estava com saudade, tem um tempinho que a gente não faz live. E hoje a gente tem uma convidada especial. Vou esperar ela entrar aqui para chamar. E hoje vamos falar se suas emoções atrapalham no seu sucesso. Você já parou para pensar nisso? Isabela, boa noite. Tudo bem? Minha xará. Só aguardando minha convidada entrar para eu poder chamá-la. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal falando sobre nossas emoções. Se atrapalham no nosso sucesso. Comigo tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Lu, tudo bem? Minha convidada entrou, deixa eu só convidar ela aqui. Rosinha! Oi, Isabela. Tudo Tudo bom? bem com você? Deixa eu ajustar aqui o celular. Tudo bem. Deixa eu botar um. Você vai colocar o celular mais alto, né? É. Melhorou. Outra xará entrando, Isabela, tudo bem? Várias Isabelas aqui, Noite das Isabelas. Hoje a gente está com a convidada de honra, Nossa, Rosa. Rosa, que é jornalista, e a gente tem muito que aprender com ela. Ela é especializada em PNL, e hoje a gente vai conversar se as nossas emoções atrapalham o nosso sucesso. Então, Rosa, para quem não conhece você, fala um pouquinho de você aí pra gente. Rosa já teve em outras lives aqui comigo, mas pode ser que você não conheça a Rosinha. bom, então para quem não me conhece, né? Meu nome é Rosa Marte e eu sou jornalista por formação, né? Eu digo sempre que eu tive a felicidade de escolher a área de atuação profissional que eu queria ter bastante tempo antes de fazer vestibular e tal. E entrei na faculdade de primeira, também tive sorte nisso, enfim. E desde então eu trabalho na área de comunicação. Comecei como jornalista, né? E nos últimos anos eu fui me especializando e migrando para assessoria de comunicação. Eu lembro na época de faculdade, né, que a minha turma devia ter, sei lá, 40 alunos ou mais, enfim. E quando a gente terminou o curso já era bem menos, né? Porque não é fácil você acertar de primeira. Então eu me considero afortunada por conta disso, né? De ter acertado na escolha da profissão. E, e assim, tudo que é ligado à comunicação me interessa, eu gosto, eu curto. Trabalhei bastante tempo como jornalista. E assim, a vida, né, os caminhos, as oportunidades foram surgindo e eu acabei me fixando mais nessa coisa da assessoria de comunicação, que é uma coisa que eu gosto, porque aí dá para você usar outros conhecimentos também, né, além de você simplesmente pegar, fazer uma entrevista, apurar uma matéria, etc e tal, né, na comunicação, quando você trabalha em outras frentes,
você tem que aprender mais sobre as pessoas, como elas se comportam, como você se comporta em relação a elas, né? E então eu, assim, sou muito realizada na minha profissão. E aí fiz cursos como de PNL, fiz curso de coaching, embora eu não trabalhe profissionalmente, né, como coach, nem nada assim, mas agrega muito, né? Sempre agregou muito ao meu trabalho. E aí, assim, a gente vai buscando novos conhecimentos cada vez mais. Esse tema de emoções, né, é bem interessante. E a gente tem sempre que prestar muita atenção na gente, né, quando a gente fala de emoção. Por quê? As emoções vão estar sempre com a gente, né? Em todos os momentos, em qualquer situação. E, assim, tem um cara que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Pedro Calabres, ele é um neurocientista, né? E aí ele fala que a gente sempre deve ouvir as nossas emoções. Só que dependendo de cada situação, você vai ouvir mais um leão. O que você faz? Você sai correndo, porque a emoção primeira é o medo, e o medo te faz agir irracionalmente, mas é por instinto de sobrevivência. Você pega e dá no pé, né? O segundo Sim. momento é o sentimento, é a percepção do medo, né? E aí você começa até a perceber reações corporais que você não tinha percebido antes, exatamente porque você estava naquela questão da sobrevivência, né? Era mais importante você sair correndo. Então é o medo que te faz sair correndo, exatamente porque isso é uma coisa que está no nosso DNA desde sempre, que é a coisa mais importante, que você tem mecanismos, né, que o cérebro faz com que eles despertem para cada emoção, no caso do medo, por uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, você percebe que a emoção é uma coisa primária, né? As emoções vão estar sempre fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e você vai ter que aprender a identificar o quanto você dá ouvidos àquela emoção ou não. Existem situações que você não pode dar tanto ouvidos a uma emoção. Vamos supor, por exemplo, que você está numa atividade profissional, um evento, que alguém está fazendo uma palestra e você está na organização desse evento. E o palestrante falou alguma coisa que te emocionou, né? Tudo bem? Você ficou emocionada, assim, aquilo me tocou no coração e aí vieram lágrimas aos olhos. Pode ser? Pode ser. Se você está na organização do evento, você tem que estar ligado, por exemplo, que o microfone do palestrante deu problema e aí aquilo é sua responsabilidade. Então você tem que ir lá acionar a pessoa que vai trocar o microfone. Estou dando um exemplo assim bem simples para você poder compreender que naquele momento você pode até perceber essa sua emoção, você pode deixar as lágrimas subirem, mas se você vê que tem uma situação que exige de você um comportamento profissional, você não pode sucumbir às lágrimas. Você, como de repente a plateia está sucumbindo, você tem que ir lá e tem que resolver a situação, porque afinal de contas você está ali como profissional, você não está ali como plateia, como audiência, você não foi para ouvir aquele palestrante, você foi para fazer com que o evento acontecesse, para que a palestra acontecesse. Então você não pode simplesmente pegar e deixar. Quer ver uma outra coisa que muita gente já passou por isso na vida profissional? É ser chamada a atenção pelo chefe. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Nossa, é uma situação que depende muito do chefe, né? Da forma como ele chama a sua atenção, de como ele coloca que de repente você não agiu corretamente numa determinada situação. Caramba, isso mexe bastante com a gente, né? Mexe com os brios, mexe com aquilo que você considera
que você tem de qualidade profissional, e aí de repente vem uma pessoa que vou considerar que é um bom chefe, né? Que é um chefe que é justo, que é compreensivo, que é um chefe bacana, não é um chefe que simplesmente sai falando. Mas independente disso, de ser um chefe bacana, ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Mas o que você tem que fazer numa hora dessa? Uma coisa que é básica, que serve para quase tudo na vida, eu diria, para quase todos os momentos na vida, que é você respirar. Respirar fundo, né? Para que aquela emoção não te domine, para que você ouça o que seu chefe está dizendo e você consiga tirar daquela fala o que vai fazer com que você melhore da próxima vez em relação àquilo que ele está falando. Porque de que adianta o chefe chamar a sua atenção, você ficar irritado, ficar chateado, ficar magoado, ficar com raiva, porque achar que ele foi injusto. Você vai ter algum proveito se você tiver esse tipo de reação? Não, né? Então vamos combinar que é muito melhor você respirar fundo, ouvir. Se naquele momento tiver alguma coisa que você possa dizer que você acha que não era do conhecimento dele, e que possa mudar um pouco aquilo que ele está falando para você, ok. Mas, de preferência, não interrompa, ouça até o final, né? Entenda aquilo que ele está falando, e sendo um chefe de qualidade, ele com certeza vai estar falando aquilo porque ele quer que você melhore profissionalmente, né? A gente tem que entender que você chamar a atenção de um subordinado, em tese, é para que ele melhore profissionalmente, porque existe ali uma parceria, né? Se você está trabalhando num lugar, você é subordinado a alguém, né? O negócio não é seu, você não é a empreendedora, por exemplo, que está ali coordenando tudo, né? Você escuta o que aquela pessoa está te falando e aprende a lidar com a crítica, né, com a avaliação, como uma coisa que pode fazer com que você melhore, né? Eu, assim, nunca trabalhei como empreendedora tendo pessoas subordinadas a mim num negócio próprio, mas eu já trabalhei tendo equipes, né? Tendo pessoas subordinadas a mim e uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né? Que a crítica você faz no particular e o elogio você faz em público, certamente vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de comportamento. Por quê? Porque o elogio é legal, assim, você compartilha, né? Não faz mal ninguém ouvir um elogio, né? Mas quando você faz uma crítica para a pessoa, não é uma situação agradável na maioria das vezes. Obviamente que você pode tirar coisas boas dali, mas vai depender de como você lida com a sua emoção, né? E no momento de crítica, você tem que ouvir menos a emoção, porque você tem que dar mais razão, né? Tem que ter mais racionalidade naquela conversa, naquela situação em que, de repente, um chefe vai estar chamando a sua atenção, fazendo alguma crítica, alguma avaliação que não resultou em alguma coisa que você achava que seria boa e você percebeu que não. Você achou que estava acertando, ou você teve consciência até de que você não agiu corretamente, ou que você poderia ter feito melhor, ou que você tomou uma decisão que ao invés de resolver um problema, criou outro, enfim. São tantas possibilidades. E a emoção está sempre ali, né? Porque é um instinto primitivo nosso. E você saber lidar. E eu me coloco nessa posição aí de empreendedora, né? Que acredito que várias pessoas que estão aqui na live passam por isso, né? De ter pessoas trabalhando com a gente. E não é fácil. Não é fácil você delegar funções, porque você lida com o ego, você lida com as emoções. E
nem sempre a pessoa sabe ouvir, como você está dando esse conselho, a gente respirar, ouvir e analisar, para saber, não, eu estou certa, então vamos lá, vamos conversar. Ah, se eu estou certa, você não acha que a gente pode fazer assim, assim, assado? Não, mas geralmente a pessoa estoura e não sabe lidar com essas emoções, e aí geram os É problemas que verdade. não que poderiam ser menores, né? E dentro disso tudo aí que você falou, vê se é isso que eu entendi. A gente sempre deve ouvir as nossas emoções. Eu acho que a gente não pode deixá-las de lado. Sim. Mas o que muda é a maneira como ouvimos nossas emoções. Né? Eu É, acho que isso com os nossos erros, com as nossas vivências, a gente vai aprendendo a dar ouvido melhor, né, nas emoções. Não, a fazer isso que você está falando, a respirar, a perceber se eu devo agir com a emoção ou com a razão. Mas isso acho que é realmente só com o com tempo. anos aí, Não, com com o tempo. certeza, com certeza. Mas eu acho que a primeira coisa é você ter a consciência de que as suas emoções em determinados momentos podem te atrapalhar. E é um exercício, na realidade, quando você passa por determinadas situações em que a sua emoção te prejudicou, te atrapalhou, ou o sangue subiu a cabeça, você ficou com raiva, ou você ficou chateada, enfim, você teve alguma situação, e aí a gente está falando mais focado na área profissional, mas que obviamente pode ser na área pessoal também. Mas você fazer um exercício de avaliar, analisar, rever, né? Tipo assim, será que eu podia ter feito diferente? O que foi que aquela pessoa falou que me incomodou tanto, né? E uma outra coisa que é bacana é você inverter a posição, né? Você, vou usar o exemplo, né, do chefe que chamou a atenção. É, troca de lugar com ele, né? PNL ensina isso também, né? De você se colocar no lugar do outro, né? E tentar olhar para aquela situação de fora e com o olhar do outro. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você olhar a situação na posição do outro. Então, eu sou subordinada, você é a chefia. Então, eu me coloco na sua posição para tentar entender o seu ponto de vista e me coloco fora da situação, olhando as pessoas envolvidas, e aí vou colocar duas pessoas, a chefia e a pessoa subordinada, porque quando você se acalma, quando você tira a emoção para fazer essa análise, eu vou te dizer que assim, é quase 100% de que você vai perceber alguma coisa que você podia ter agido diferente, que você poderia ter se colocado diferente, ou que a situação que provocou aquela conversa que você podia ter feito melhor, ou que você podia ter feito diferente. E eu digo isso por experiência, porque ao longo do tempo, né, conforme a gente vai ficando mais velha, porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito proativa, e às vezes essa proatividade ou essa espontaneidade era um pouco em excesso, e às vezes me colocava em situações de que eu era chamada a atenção. Mas por quê? Porque eu fui com vontade demais, talvez, né? Ou porque eu achei assim, não, é isso aqui, é isso aqui. E com o tempo, e quando você trabalha com equipe, você aprende a dividir mais, você aprende a ouvir mais as pessoas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com equipe, eu falava, eram, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, enfim, eram umas 5 ou 6 pessoas que trabalhavam em orientação, etc e tal. E vocês vão sempre poder questionar, dar ideias, sugestões, falar de coisas que a gente pode fazer diferente ou fazer a mais. Só que no final, eu preciso que vocês entendam que vai ter coisa que eu vou adotar aquilo que vocês estão falando, que vocês estão sugerindo, agregar, somar,
mas vai ter coisa que não vai dar. E sempre que possível eu vou explicar porque sim ou porque não, mas vai ter situação que isso não vai poder acontecer, né? Porque realmente acontecia. Havia situações em que não cabia eu dar detalhe porque que eu tinha abraçado alguma ideia deles ou não, mas sempre dei a liberdade para que eles pudessem falar, né? Para que a gente pudesse ter esse diálogo. Né? Então, quando a gente Que isso sirva até de exemplo, né, para quem está assistindo, como comandar uma equipe, né? É um exemplo que como vocês podem fazer para realmente quem está trabalhando com você entender o porquê que você está querendo fazer aquilo. porque a gente tem que deixar claro e a gente tem que ter essa consciência de que nós não somos, ninguém é dono da verdade. A experiência faz com que a gente tenha, de repente, mais conhecimento, que a gente consiga dar soluções mais simples, mais fáceis, mais rapidamente para determinadas situações, mas a gente não vai estar sempre certo nunca, né? E pessoas com menos experiência, com menos conhecimento, às vezes, do que você, podem agregar muito e dar várias sugestões e dar várias ideias. Então, se você não se colocar aberto numa situação que não importa a posição que você tem, obviamente que quando você é subordinado a alguém, você tem que sentir a chefia, perceber se você tem essa abertura, né? Se você não tem certeza se você tem essa abertura ou não, vai devagar, né? Fala uma coisinha ou outra, experimenta, pergunta se você pode. Eu queria saber se eu posso falar alguma coisa, dar uma sugestão, dar alguma contribuição. Porque as pessoas, cara, cada um é cada um, né? Às vezes a gente está na maior boa vontade, empolgado, querendo ajudar, querendo contribuir, e de repente você vai lá, você se coloca e você não foi bem recebido, né? Isso acontece, não é raro, mas eu acho que a maneira mais fácil de você propor alguma coisa e ser bem recebido é você saber se você tem esse espaço, se você tem essa abertura, né? E é sempre uma via de mão dupla, né? Eu acredito até assim que a Isabela, com a experiência como empreendedora, né? Estava até começando a falar um pouquinho sobre isso, Isabela. Você pode até falar um pouco mais dessa questão do diálogo, da abertura, de saber ouvir uma pessoa que está trabalhando com você, seja em parceria, seja em sociedade, seja algum funcionário, algum subordinado. Né? Porque, assim, se as pessoas não souberem se ouvir e se respeitar, dificilmente aquela relação vai muito adiante, né? Ou dificilmente você vai ter Sim. daquela pessoa um subordinado, toda a qualidade que ela tem, toda a competência que ela tem, porque ela não vai se sentir acolhida para isso, né? E uma chefia, às vezes, sabe da capacidade que um subordinado tem, mas não vê o interesse, porque na realidade está ali porque precisa do trabalho, mas está almejando outra coisa. Só que isso é uma outra coisa também que a gente pode até falar. Se você almeja alguma outra coisa além, diferente daquela coisa que você está trabalhando hoje, mas você precisa trabalhar naquilo que você está trabalhando hoje por algum tempo, para você construir uma outra coisa, lembre-se que você precisa fazer o hoje com qualidade, com competência, com responsabilidade, porque senão você pode não perceber, mas você vai levar isso para outra atividade, outra função, outra empresa, outro negócio que você venha a ter e a exercer, né? Então, Bela, acho até que você podia falar dessa tua experiência, porque você começou também como autônoma, né? E depois você foi crescendo até você ter o seu instituto, enfim. Trabalhando com outras pessoas, como é que você vê essa relação profissional, né? E na questão mais assim que a gente está falando aqui da emoção de quando você precisou da orientação, de você ser bem recebida ou não.
Então, eu quando eu entrei, eu já fui, já tive no lugar de empregada, né? E aprendi muita coisa com isso, faz parte do nosso processo. E quando eu comecei na área da beleza, eu comecei a trabalhar sozinha, né? Eu fazia atendimento em domicílio e depois comecei a trabalhar em um salão e uma clínica de fisioterapia. Então, quando eu comecei a trabalhar no salão e na clínica de fisioterapia, eu tive pessoas muito boas que me abraçaram, que me aceitaram a trabalhar com elas, mas que eu tinha que seguir a regra deles, né? E quando eu me vi num lugar que eu precisava ter meu espaço, porque eu já não, a demanda era muito maior e eu não conseguia estar mais ali em vários lugares, eu precisava me concentrar num lugar só, fui trabalhar com uma sócia. E todo mundo, acho que no início da carreira, precisa de ajuda, né? A gente sozinha, a gente não atinge sempre nossos objetivos. E em questão de sociedade, a minha experiência é que eu sempre fui muito racional. Eu sempre enxerguei de uma forma que eu precisava falar, que eu precisava conversar, sempre muito verdadeira. E por eu ser verdadeira, a emoção da que estava junto comigo não soube lidar com a minha verdade. Eu era racional e ela a emoção. Então, isso aconteceu vários problemas para mim, porque, como que eu vou te dizer? Nem sempre a pessoa está madura o suficiente para ouvir a verdade, né? A gente só vai aprendendo realmente ao longo da vida. E não vejo mal nisso, tá? Porque a gente tem que reconhecer os nossos tropeços e sempre aprender com É, eles, né? A gente nunca vai ter certa, a gente nunca vai acertar 100%, e a partir dos nossos erros a gente aprender. Uma outra coisa assim, que aí essa era o meu problema da razão, né? De lidar com a pessoa e sempre falar a verdade, nem sempre a outra pessoa gostar da verdade. E um outro erro meu, assim, já mais pro lado da emoção, como eu sempre gostei de empreender, uma outra fase minha que eu tive que abrir uma franquia, né? Já fui dona de uma franquia, ali foi a minha emoção. Eu sabia que o que eu ia abrir ia dar certo, que não tinha em Friburgo, e a minha emoção falou mais alto, né? Eu peguei empréstimo, eu fiz o que eu tinha que fazer para poder abrir aquilo ali. Depois de ter vários cursos, fiz Empretec do Sebrae, várias outras coisas, foi me mostrando que nem sempre a gente pode ir de cara na emoção. É aquela história que a gente estava falando lá no início, né? A gente tem que observar as nossas emoções, mas aprender a, a, a conduzir essa emoção. Hoje, como empreendedora, eu tenho essas emoções, né? Escuto o meu lado empreendedor, de não ter medo de colocar coisas novas no mercado, de oferecer coisas novas para minha cliente. Mas com esses erros que a gente vai aprendendo, hoje eu consigo programar, pesquisar, ouvir o meu funcionário, ouvir o meu cliente para ver se aquilo é viável. Então, hoje eu consigo perceber a minha emoção. Ai, quero fazer isso logo. Eu sou assim, se eu cismar com um negócio, eu saio estudando aquilo e vou querer fazer. Mas eu consigo hoje perceber o lado da razão para eu não enfiar os pés pelas mãos, porque eu já tive algumas experiências e que a gente tem que aprender com elas, né? Não adianta errar e continuar insistindo no erro. é, Então, eu acho que errar faz parte do nosso crescimento. Se você quer ter sucesso, todo mundo quer ter sucesso, mas a gente precisa do erro para ter sucesso. A gente precisa saber o que deu errado
para a gente poder atingir o sucesso. A gente não atinge o sucesso de uma hora para outra. Essa é a minha percepção. Eu acho que é a partir dos erros, a partir das experiências que a gente consegue subir um degrau a mais para conseguir atingir esse sucesso. Não sei se eu soube É, me explicar. o que os grandes influenciadores, né, esse pessoal que fala muito de como é que você cresce na vida profissionalmente, como é que você tem sucesso, essa coisa toda, como é que você empreende, enfim, é que você erre e erre rápido, porque você errando rápido e barato, ou seja, que aquele erro não te gere grandes prejuízos, é a melhor forma de você conseguir ter sucesso com qualidade. A gente Não tem como não não errar. vai acertando, né? Não tem como não errar. É verdade. Não tem como. Igual quando assim, eu estou dando um curso e as alunas falam assim, ai, mas a minha sobrancelha está feia, eu não consegui fazer uma sobrancelha bonita. Gente, você acha que eu só sempre fiz uma sobrancelha bonita? Não, a gente já errou várias vezes. E é com a prática, com os erros, né, que a gente vai atingindo a perfeição. Perfeição não, assim, a Qualidade. 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 Qualidade que você Isso. considera que é o que você precisa para estar oferecendo um bom serviço, enfim. Sabe o que eu me lembrei agora? A gente está falando dessa coisa da emoção. Eu me lembrei que há uns anos atrás eu fazia a unha com uma manicure que ela era muito boa, mas ela cobrava acima da média em Friburgo. Ela cobrava mais caro do que a maioria. Mas eu gostava, eu ia lá e tal, não sei o quê. E tudo bem. Aí um belo dia, ela pegou e falou que ela ia aumentar o preço. Aí eu virei para ela e falei assim, ué, não, tá aumentando tudo, tá, não sei o que. Eu falei, sim, tá, mas vai passar para conta. Não me lembro mais os valores, mas eu falei assim, tá, mas como é que você faz essa conta? Porque era tipo assim, ela falou, não, material tá aumentando, um aumentou 10%, outro aumentou 30%, sei lá. E aí eu vou aumentar R$ 5. Aí eu virei para ela e falei assim, não, mas olha só, para você fazer um aumento, um reajuste, né? Você tem que fazer de acordo com aquilo que aumentou. Então, vamos lá. A acetona aumentou quanto? 5%? A acetona faz quanto por cento do seu custo, né? Vamos lá. Não sabia. Vamos fazer de conta que assim, vai fazer mão R$ 30. O meu custo é 15, meu lucro é 15. Então, desses R$ 15, a acetona é quanto? R$ 1, beleza. Então, se a acetona aumentou 5%, você vai dar 5% em cima de R$ 1, né? O algodão aumentou 10%, tá? O algodão é o quê? Não, o algodão é 10% do meu custo. Então, você vai dar 10% em cima daquele proporcional de 10%. Enfim, eu expliquei assim para ela, porque o aumento que ela tinha dado, primeiro que já era mais caro, né? Segundo que era um aumento assim, eu falei, poxa, não desmerecendo o trabalho da pessoa, mas me lembro que pareceu desproporcional. E aí eu falei dessa relação, né? Que você não pega, tipo assim, se custa R$ 30 a manicure, aí a acetona aumentou 10%, aí você vai passar a cobrar 33%. Não, não é assim que funciona. E ela ficou bem chateada comigo. Tão chateada que depois, para mim, aquilo... Eu tinha conversado com ela normalmente, né? Ela não, tipo, na outra semana, quando eu fui marcar, ela desmarcou, porque eu tinha horário fixo, e ela desmarcou e tal. Aí eu entendi que ela não queria mais como cliente, porque ela tinha ficado chateada com o que eu tinha falado. Aí eu falei, tudo bem, né? Tá cobrando muito mais caro do que... E era bem mais caro, não era pouco mais caro, não. Era tipo assim, a média, sei lá, acho que era R$ 10, R$ 12. Na época, ela cobrava 20, né? Tudo bem se você falar, pô, Rosa, R$ 20 não é nada. Eu falei, sim, R$ 20 não é nada, mas se você for comparar em termos de serviço, a qualidade de serviço que eu oferecia não era para ela cobrar 80% a mais, né? Então, isso se você for pensar em manicure naquela época, 12, R$ 20, beleza. Mas se fosse algum outro serviço que a diferença fosse muito maior de preço, né?
E se fosse algum serviço que você pagasse, sei lá, 120 com uma boa qualidade, e aí a pessoa cobrasse 200, né? E fosse começar a cobrar 250. Então, assim, você tem que avaliar preço, qualidade, custo-benefício. Então, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a emoção dominou a manicure e ela não soube lidar com aquilo e ela, na realidade, não me quis mais como cliente, foi o que eu entendi. É. Tanto que depois eu realmente nunca mais fui. E aí, muito tempo depois, uma amiga minha, que foi quem me apresentou essa manicure, que era a manicure dela e tal, não sei o que, tararé, tararé, ela falou que a manicure tinha verbalizado e tinha falado que eu a tinha chamado de burra. Eu falei, ai meu Deus. Isso serviu de lição para mim. Por quê? Porque realmente eu fiz um questionamento e acabei fazendo uma crítica e talvez eu tenha falado de um jeito que realmente não era o mais adequado. Eu até fui, revivi, olhei, saí daqui. Naquela época não tinha curso PNL, não. Mas eu falei, gente, não é possível. Pô, eu não chamei ela de burra de jeito nenhum. Eu até perguntei, como é que você faz seu custo, né? Mas é por isso, é porque assim, igual essa situação que você passou, a situação que eu passei, as pessoas não sabem lidar com a crítica, não sabem lidar com as emoções e estouram, É, né? Não se coloca no lugar do outro, né? Para ouvir, para realmente falar assim, não, ela está certa, ou não, realmente ela está errada, mas não tem esse cuidado de perceber, de se colocar no lugar do outro, de aceitar a crítica e deixa a emoção estourar e é já verdade. era, né? Perdeu a cliente, É, perdeu a amiga, perdeu o marido, perdeu e por aí é vai, verdade. né? Quando a gente deixa a emoção Tomar conta. tomar conta da gente, né? Muitas das vezes a gente se ferra, literalmente. É, Mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar a nossa história, né? E não repeti-la. Se exatamente. for uma situação errada, Uhum, não repetir, mas aceitar. E aceitar que aquela história está ali, que aquela página está ali. Talvez você tenha que virar a página para poder concluir, né, aquele momento ali que você passou, o ciclo que você viveu, encerrar aquele ciclo e ir para frente. Mas eu acho que a emoção geralmente é o que atrapalha às vezes, que a gente não sabe lidar com elas. exatamente, exatamente. E isso que é uma coisa que a gente precisa ter consciência. A emoção vai estar sempre ali, em todas as situações é, mais estressantes, mais importantes, de maior responsabilidade, né? Não é, a emoção não vai estar em você ir ao supermercado fazer compra. Isso não é um problema. Mas nas relações humanas, a emoção está sempre presente, né? Por quê? Porque emoção é uma coisa que é primária, né? Faz parte da nossa programação, né, mental, para o que é mais básico. Então, a gente tendo consciência disso e a gente se lembrando e fazendo esse exercício de reviver sem a emoção aquela situação que te incomodou ou que você percebeu que você incomodou alguém, para saber, para tentar entender, decifrar se você de repente abordou de uma forma que não deveria ou reagiu de uma forma que não deveria, dependendo da posição que você tiver. Eu acho que isso vai sempre ser positivo. Né? Então, quando eu falei mais no início que eu sempre fui muito proativa, espontânea e tal, não sei o quê, hoje em dia eu já não sou assim. Hoje em dia, às vezes eu escuto negócio, olho, fico parada, não dou aquela respirada assintosa para a pessoa não ver. Mas assim, paro, escuto e tento racionalizar mais aquilo
exatamente para poder tomar uma decisão, ter uma postura ou responder em cima mais daquilo que é concreto, daquilo que é fato, daquilo que é quantificável, né? Ao invés de deixar ou a raiva, ou a tristeza, ou mesmo a alegria tomar conta, às vezes, de uma situação que não é por aí, né? Porque às vezes a gente está numa situação de trabalho, você está muito feliz, muito contente, e está tão empolgada com alguma coisa que extrapolou, ou esqueceu de fazer alguma coisa, ou colocou, sei lá, um toque a mais de tinta numa coisa que não precisava, né? E o que é importante é você ter a consciência de que é preciso repassar aqueles acontecimentos onde você viu que ficou faltando você fazer alguma coisa, ou que você foi chamada atenção, ou que você teve que chamar a atenção de alguém, ou que rolou alguma briga, algum estresse, alguma coisa que a emoção tomou conta, seja unilateralmente ou não, ou em conjunto, né? E lembrar sempre o seguinte, né? Quando eu falo, né, da crítica você fazer no particular e do elogio você fazer no público, já aconteceu de eu fazer crítica no público, né? De chamar atenção e tal, não sei o quê. E eu sempre tive essa postura, isso ninguém nunca me ensinou, não. Isso sempre foi meu e depois eu entendi que era isso mesmo que tinha que fazer. Se em algum momento eu errasse e fizesse a crítica, porque a coisa estava ali no calor do momento, tal, não sei o quê, e eu chamei a atenção da pessoa, etc e tal, todas as vezes em que isso aconteceu, eu pedi desculpas na frente das mesmas pessoas que eu tinha criticado, né? Tipo assim, tinha lá a equipe com meia dúzia de pessoas, eu chamei a atenção de uma, né? Depois eu pegava e pedia desculpa na presença de todas elas, ou pelo menos da maioria, né? Porque a gente também tem que lembrar que todo mundo é humano. Minhas emoções estão ali e não importa a posição que você tenha. Se você é sócio, se você é subordinado, se você é chefia, se você é colega, não importa qual seja a sua posição. Lembre-se sempre que a emoção vai estar ali, e não é só da sua parte, é da parte de todo mundo, e que é preciso sempre aprender a lidar cada vez melhor com as emoções, porque isso só vai trazer benefício para todo mundo que estiver envolvido. Então, conclusão: tire um tempo, invista no seu autoconhecimento Com certeza. para poder entender melhor, né, as situações que a gente passa, evitar problemas futuros, né? Então, assim, aconteceu alguma situação que não te agradou, invista naquele tempo, pensa, repensa no que aconteceu, que é a partir daí que a gente vai aprendendo, né? E não repetir os mesmos erros, para que a gente aprenda com os erros e atinja o sucesso, seja em qual área for, né? Seja na área pessoal, seja na área profissional. Eu acho que é assim que a gente aprende, é com os erros da vida. Não precisa ter vergonha deles, né? A nossa história está escrita e investir. Acho que investir no autoconhecimento é sensacional para todas as áreas. Não precisa ter medo do fracasso, que todo mundo já fracassou um dia na vida, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca errou, quem nunca Quem nunca? fracassou, quem nunca Né? deixou a emoção tomar conta, né? E que não é possível sucesso sem fracasso, né? Faz parte. Faz parte do processo. Acho que é isso, acho que é o que ficou de lição para mim hoje. Eu queria só fechar dizendo o seguinte: erros e acertos são margens de um mesmo caminho. De um lado você tem seus erros, do outro lado você tem os acertos, mas é o seu caminho, né? Eles vão te ajudar a construir o seu sucesso,
Então, os erros, os acertos, né? Aquele tropeço que você deu faz parte do caminho que você vai trilhar. E quando a Isabela fala de autoconhecimento, eu vou dizer para vocês que isso é um acelerador nesse seu caminho. Porque muito do que eu aprendi pela experiência, né? Mas vou dizer para vocês que nos últimos 10 anos eu aprendi muita coisa buscando conhecimento, né? Então, hoje tem... Nossa, nos últimos anos, assim, nos últimos 6, 7 anos, então, nessa jornada de autoconhecimento, eu fui aprendendo coisas que eu não precisei passar pela experiência. Eu já apliquei o conhecimento, né? Então, isso encurta caminho, às vezes, né? Você consegue chegar no seu objetivo mais rápido, né? Então, não tenha medo das emoções, aprenda a lidar com elas, né? Para que você consiga acelerar o seu processo, essa sua caminhada em direção àquilo que você quer da vida. Acho que é isso. E assim, a gente fala em sucesso, as pessoas acham que é sucesso, nossa, é porque você quer ser muito rica, você quer ser, não sei, sucesso, cada um tem o seu sucesso. Sim. Né? O que é o sucesso para você? Sucesso para você é ser uma boa esposa, ter 2 filhos, ter uma vida tranquila, ou sucesso para você é ser rica, é andar de Mercedes? Depende. O que é o sucesso para você? Desde que você atinja o seu objetivo, as suas expectativas, você obteve sucesso. Né? Então, perceber esse autoconhecimento, acho que é para isso, para a gente perceber os nossos erros e aonde eu quero chegar, qual é o meu sucesso, o que eu quero fazer para o outro, o que eu quero fazer para mim. Eu acho que esse é o segredo do sucesso de cada um, que cada um tem que descobrir com um autoconhecimento. Verdade. É isso aí. Né? Então, hoje a gente conversou aqui um bate-papo bem legal com Rosa. Essa semana a gente está começando aí segunda-feira só para esquentar, só no esquenta da semana, porque a gente vai estar falando essa semana toda como que é a profissão de designer de sobrancelhas. Então, hoje a gente já deu a dica aí para vocês de como lidar com as emoções para você poder atingir os seus objetivos. E a partir de amanhã a gente já entra mais no ponto específico, falando sobre sobrancelhas. A gente vai estar aqui amanhã, 8 horas da noite também. E quem esteve aí hoje na live, marca, né? As amigas, avisa que amanhã, 8 horas, a gente está de volta. E, Rosinha, muito obrigada. Uma ótima noite para você, tá? E não esqueçam que, ó, terça, quarta, quinta, 8 horas da noite eu vou estar aqui com vocês falando vários assuntos interessantes sobre sobrancelhas. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Isabela. Estou às ordens. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente, tá? Fiquem com Deus.